Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa revisão, certo? Temos algumas temáticas amplas para estarmos trabalhando ali, como a revisão anual tem bastante efeito aí, tá? Então vamos ali avançar para a nossa primeira etapa, que é a parte de óptica, certo? Sem muitas delongas. Então o que a gente vai ter ali, ó, é a parte da física que relaciona o estudo de fenômenos luminosos, sendo eles naturais ou artificiais. Dividimos então em duas etapas, sendo a óptica geométrica, a parte que estuda a propagação da luz por meio de raios, certo? Como lentes, reflexão, refração. E temos a óptica física, que estuda o comportamento ondulatório da luz, como uma emissão, composição, absorção, certo? Bom, a gente consegue estar trabalhando de uma maneira generalizada com objetos dividindo em duas etapas, sendo eles uma fonte primária de luminosidade, que é aquele objeto que produz luz, uma estrela, uma vela, fogo, de uma maneira geral, e um objeto que a gente chama ali de uma fonte secundária, ou também podemos chamar de iluminado, que é aquele que não produz luz, e aí a gente tem madeira, ferro, tijolo, que tem essa caracterização, certo? Dentro dessa caracterização, então assim, muitas vezes pode aparecer como objeto primário ou luminoso, tá? Secundário ou iluminado, cuidado com as definições. Lembre-se, detalhe é sempre importante e fundamental. Bom, a gente vai ter aqui, ó, que o objeto secundário ele é dividido em três grandes áreas ou temáticas, sendo eles objetos transparentes, que são aquele que a luz percorre sem que ocorra dispersão, certo? E aí a gente pode pegar, por exemplo, a janela de uma casa. A gente consegue pegar ali outro constituinte, que é o objeto translúcido, que são aqueles que permitem a passagem da luz, porém de uma forma irregular, de modo que não conseguimos enxergar com nitidez através dele. O vidro, por exemplo, de box de banheiro é um exemplo, tá? Vidro canelado ou martelado, que a gente tem ali como representação. Então temos aí como esse tipo de atribuições, certo? E por sua vez, temos ali o objeto opaco, que ele não permite a passagem da luz, certo? E aí temos madeira, tijolo, uma cortina, por exemplo, um blackout, então a gente tem essa definição, tá? Avançando mais um pouco, o que temos ali, ó? A gente acaba trabalhando com a velocidade da luz, já que estamos falando com a luz, né? Que é a maior velocidade possível de uma partícula no universo. Nunca foi registrado algo mais rápido ou mais veloz que a luz no vácuo, tá? E assim, ela pode ser manipulada conforme o meio que ela vai estar trabalhando, que a gente vai ver logo na sequência. Outra informação é o que é o ano-luz, gente. É a distância, detalhe, distância percorrida pela luz no vácuo ao longo de um ano, tá? Como que a gente faz esse cálculo? Lembrando que a velocidade da luz, pessoal, ela pode ser representada como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou eu posso representar como 300 mil quilômetros por segundo. Então a conta fica assim, 300 mil quilômetros por segundo vezes 60 segundos que tem um minuto, 60 minutos que tem uma hora, 24 horas que tem um dia, 365 dias que tem um ano. Então isso vai dar o equivalente a 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Então assim, é muita coisa que a gente acaba trabalhando nessa atribuição, certo? Bom, então aqui vamos pegar um exemplo. Marte é o quarto planeta em ordem de afastamento do Sol, o último dos planetas terrenos, terrestres ou terrosos. Situa-se a 225 milhões de quilômetros do Sol. Em quanto tempo a luz do Sol demora, a luz solar demora para sair da estrela e chegar até o planeta? Então aqui, ó, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então vamos pegar ali, ó, algumas definições. Primeiro a gente vai ter aqui, ó, a cálculo da velocidade, que é distância sobre o tempo, certo? Só que assim, eu quero saber o tempo, então eu inverto a velocidade com o tempo, certo? Na dúvida matemática desse conceito, reconstrua aí a equação e vai fazendo as devidas articulações, tá? Já fizemos isso em outros momentos, então não vou perder tempo fazendo isso agora. O que a gente faz? Eu vou substituir ali os 225 milhões de quilômetros, muito cuidado com quantidades de zero, certo? Para você não extrapolar ou deixar faltando, e eu vou dividir por 300 mil. Lembrem-se que você pode sim fazer simplificação, porém na mesma quantidade. Então, assim, sempre partindo da menor. Então, assim, como embaixo eu tenho 5 zeros e em cima eu tenho 6, então eu corto 5 com 5. Fica mais fácil o sistema de cálculo para a gente fazer ele, ó, com 2.250 divididos por 3. Então, quando a gente faz essa divisão, isso aqui resulta então em 750 segundos. Muito bem. Muitas vezes a gente tem essa atribuição ali, pessoal, mas a gente não tem maiores detalhes sobre a situação ali. Então, o que a gente vai ter ali, ó, nessa configuração? Nesse conceito, a gente vai ter que pegar esse tempo em segundos e eu tenho que dividir pela quantidade de segundos que tem em um minuto, para deixar a informação mais coerente para a gente ali. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir 750 por 60. Como que eu faço isso? Vamos dividir por partes. Primeiro eu pego 75 e o 60 cabe uma vez dentro dele. Eu faço a conta de menos.
75 menos 60 vai dar 15. Muito bem. Como próxima etapa, eu baixo o zero e eu avanço na sequência ali. Então, quantas vezes o 60 cabe dentro de 150? 2 vezes. E essa conta não adianta fazer na calculadora, precisa ser manual. E assim, divisão é um procedimento que vocês já sabem fazer há pelo menos uma década. Então, assim, isso eu não esquento a cabeça em relação ao fato de vocês estarem fazendo esse procedimento. Então, ali, ó, 2 vezes 60, isso aí vai dar um total ali, então, de 120. E fazendo 150 menos 120, isso aqui vai dar 30. Perceba que agora eu não tenho mais números para baixar, para mim dar segmento. Então, nesse caso, o que a gente vai ter ali? Ó? Eu vou ter que esse tempo representado, ele indica que nesse setor ou nessa região, o tempo que aparece está representando a quantidade de minutos, enquanto aqui o resto representa a quantidade de segundos, certo? Isso quer dizer o quê? Que a luz demora, então, 12 minutos e 30 segundos para sair do Sol e chegar até Marte, ok? Então, vamos avançar. Bom, eu tenho aqui ó, uma condição dos princípios da luz, então, assim, é uma dos conceitos que envolve toda a teoria, né? Que a luz faz uma propagação em linha reta, em um meio homogêneo, transparente e isotrópico. A luz se propaga em linha reta. Vamos entender o que é isso. Transparente, a gente pode pegar o ar aqui na sala de aula, por exemplo, ali, o fato da sua carteira até o quadro, para você estar enxergando essas informações, então você consegue estar pegando isso aí com meio transparente. Então, assim, é apenas o ar que está ali. Homogêneo é porque é apenas um tipo de ar, ou que tenha várias atribuições ali, mas é uma coisa que não vai estar atrapalhando. Isotrópico, porque a densidade é a mesma. Agora, se de repente eu colocasse ali entre a sua carteira e a lousa, aqui por exemplo, ateasse fogo, sei lá, fizesse uma chama, então assim, eu ia estar modificando a condição de densidade no meio do caminho, e daí a luz não ia estar se propagando necessariamente em linha reta, então tem que tomar um pouco de cuidado com essas atribuições aí, certo? Bom, então aqui ó, como eu já disse ali para vocês, então eu já estou trabalhando ali com algumas propriedades, tá? Bom, um laser, por exemplo, faz essa configuração, e a ideia de uma sombra também tem esse contexto, por isso que é importante a gente estar trabalhando com essas atribuições, certo? Bom, outra condição é a independência dos raios luminosos. Então, quando dois raios de luz se cruzam, um não interfere na trajetória do outro, cada um se comportando como se o outro não existisse. Então, assim, em um show isso fica muito evidente. Então, assim, não importa como que se cruza, tá tudo certo, tá tudo de boa, e uma luz não atrapalha no formato da outra. Outra que a gente vai ter é a reversibilidade dos raios luminosos, que fala ali, ó, em um meio homogêneo, ao se inverter o sentido do raio luminoso, não se altera a trajetória do raio de luz. Então, assim, ó, a gente pode pegar exemplos ali que consistem em um espelho, ou a gente pode pegar a ideia do motorista dirigindo e de repente olhar, por exemplo, ali, quem está lá no banco do passageiro na parte de trás, essa contribuição. Então, assim, ó, aí a gente vai ter essa condição ali que tem essa atribuição. Então, a gente tem esses detalhes aí no meio do caminho, tá? Bom, olha o que ele fala aqui, ó. Associe corretamente os princípios da óptica geométrica com os fenômenos físicos listados abaixo. Então, ali, ó, propagação retilínea, a independência dos raios luminosos, reversibilidade. Primeira, a sombra de um poste sobre o chão. Acertou quem falou ali que é o princípio da propagação retilínea. A formação de imagens no espelho. Acertou? Quem falou ali o princípio da reversibilidade. E por último, os fótons ao se aproximarem ou se cruzarem não são influenciados por outros fótons. E aí a gente vai ter a independência dos raios luminosos, certo? Então percebam que a teoria sempre está de acordo com o que a gente acabou observando. Bom, vamos ver ali. Quando a gente trabalha cores, pessoal, olha a definição. Define-se como cor como sendo a sensação produzida quando a luz de diferentes comprimentos de onda atingem a retina do olho humano. Então, assim, ó, eu que peguei como referência o dicionário Magno da língua portuguesa. Mas, desde a antiguidade, filósofos como Platão, Aristóteles, Demócrito elaboram diversas hipóteses associadas à cor e a sua relação com a natureza da luz, certo? E aí o que a gente vai ter? O espectro eletromagnético. A luz branca, quando ela passa, por exemplo, por uma atribuição, como um prisma, ou pela atmosfera cheia de chuva, então ali, com bastante umidade, desculpa, então o que acontece? Ela acaba dispersando a luz, e aí você tem uma caracterização conforme a sua coloração. Então a gente tem esses atributos ali, vendo então o arco-íris, certo? Então aqui, ó, o que a gente tem ali, pessoal? O formato RGB. Então, dentro dessa caracterização, alguns chamam ali na disciplina de artes, chamam de cores primárias, cores secundárias, mas assim,
os pontos onde a gente vai ter o contato entre eles ali, então assim, vai estar gerando algum tipo de cor. Para quem trabalha ou já trabalhou ou tem a impressora da Epson, então você percebe que os cartuchos de tinta, elas vêm ali na cor preto, magento, ciano e amarelo. Tá? Mas se eu fosse misturar, por exemplo, o verde, o vermelho e o azul, então a gente acaba trabalhando muito dessa configuração também, tá? O que a gente chama de formato RGB, então Red, Green e Blue, certo? Assim, a diferença que a gente vai ter de cores quando a gente acaba trabalhando com física e artes, de cor comprimento de onda para cor tinta, é que na letra A gente vai ter a representação de cor ali pelo que a gente chama então de comprimento de onda, tá? Percebo que a intersecção entre todas elas ali fez o branco. Já, por sua vez, ali com tinta, quando você pega a intersecção de todas elas ali, você tem o preto. Então, cuidado com isso, tá? Vamos ali então. Sistema de cores. Então, quando observamos a luz emitida pelo Sol, estamos vendo um sistema de múltiplas cores, ou seja, sendo a luz branca que é a soma de algumas cores básicas. Caso iluminemos um objeto opaco com luz branca, veremos que parte dessa luz é absorvida e outra parte é refletida. Um exemplo, vamos dizer que você está com uma camiseta de um clube de futebol verde. Tá? Então assim, de repente a luz branca ela chega até você, ela absorve todas as cores e reflete o verde. Tá? Vamos dizer que a gente tem uma menina que está com um vestido azul. A mesma luz branca que ilumina essa pessoa que está com a camiseta verde, também ilumina essa pessoa que está com esse vestido azul. E o que acontece? É absorvido as cores e, por sua vez, reflete o azul, que é o que dá a nossa sensação visual, certo? Então, isso é um ponto bem importante para a gente estar trabalhando. Então, a cor que a gente observa é a cor que está sendo refletida. Muito cuidado e muita atenção com isso. Tá? Bom, aqui a gente tem outros sistemas ali, como caracterização, que a gente pode pegar assim. Aí aqui vem uma definição muito importante. O fato de você estar caminhando ao sol, por exemplo, e de repente você está com uma camiseta branca ou com uma camiseta preta, qual que lhe dá a sensação de maior calor? O preto, por quê? Porque o preto absorve. Ele absorve, além da luz visível, a luz invisível como o infravermelho. Então, dá aquela sensação de aumento de temperatura, tá? A luz branca, por sua vez, então você consegue estar vendo ali, por exemplo, a ideia de condições aonde você vai ter que a luz ela funciona como o branco funciona como um espelho, então assim bate e reflete, então a gente tem essa caracterização. É, a Copa do Mundo, por exemplo, de 2022, então ela apresenta algumas situações ali que, por ser no deserto, você vai ter que a vestimenta das pessoas lá, pelo menos que mais aparecem na imprensa, então elas vão estar com branco. Por quê? Porque o calor é muito escaldante na região. Então, por mais que você está com uma vestimenta que tampa todo o seu corpo, ou pelo menos boa parte dele, então o que, que acontece? Ele é reflexivo, então você tem uma sensação de maior tranquilidade em relação a ter elevadas temperaturas. Agora, se você tivesse de uma cor preta, por exemplo, de vestimenta, a coisa ia ser bem mais complicada. Agora vamos analisar ali, por exemplo, a ideia da cor violeta. Então está chegando a luz branca, que é o conjunto do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas as cores são absorvidas com exceção do violeta, que ele é refletido. Então assim, tome um pouco de cuidado em relação a isso, ok? Vamos ali, ó. Julga as proposições a seguir. Primeiro, as cores dos objetos são determinadas pela frequência. Será que isso faz sentido? Faz, gente, é verdadeiro. É bem isso mesmo que a gente vai ter. É a sensação visual que a gente tem em detrimento da frequência que a gente vai ter de onda que chega aos nossos olhos. Tá? Assim, e isso pode diversificar de pessoa para pessoa, tá? Se uma pessoa, por exemplo, tem daltonismo, chega na mesma frequência, só que o sistema de visão da pessoa é um pouco distinto, tá? Então daí pode dar um pouco de bagunça no sistema de cores. Bom, segunda, quando um objeto é iluminado pela luz branca, parte dessa luz é absorvida e parte é refletida. Será que faz sentido isso, pelo que a gente viu na tela anterior? Então, é verdade mesmo. Então, assim, ele acaba absorvendo um pouquinho, tá? Mas, assim, comparado com o preto, por exemplo, é muito pouco, mas ele ainda faz um pouquinho de absorção. Então, se você tiver com uma camiseta branca e de repente você está numa condição de sombra e você sai ao sol, você vai perceber um pouco do calor, mas assim, porque um pouquinho é absorvido, mas boa parte acaba sendo refletida, tá? Já se fosse uma camiseta preta, por exemplo, você ia ter uma sensação de calor muito maior, porque a absorção é basicamente total. Tá? Um objeto que apresenta cor preta absorve toda a luz que recebe. Gente, eu acabei de definir isso, então perfeito. E um material de cor branca não reflete nenhuma frequência de luz. Opa, isso é falso, gente. Tanto que se você tiver numa condição de localização onde tem uma luz amarela bem forte, você está com uma
uma camiseta branca, então assim, o branco, como ele reflete tudo e você só tem um amarelo, então ele vai refletir um amarelo. Então assim, você vai ter uma camiseta como se ela ficasse levemente amarelada. Vamos dizer que a cor ambiente é azul. Então assim, você vai ter que a sua camiseta vai ficar levemente azulada, porque o branco reflete tudo. Mas como você só tem o azul na região, então ele vai refletir só o azul. A mesma coisa aconteceria se você tivesse um ambiente que tivesse uma luz vermelha ou uma luz verde, certo? Então, a mesma condição. Aí tua camiseta ia ficar puxado para o vermelho ou ia ficar puxado para o verde, definindo como avermelhada ou esverdeada, certo? Então, mas é condição momentânea, só pela configuração da luz, ok? Vamos avançar aqui, ó. A gente tem um elemento que a gente chama de refração, tá? A refração indica a passagem de um meio para o outro. Então, assim, ó, na reflexão, você tem que a incidência, por exemplo, do ângulo de entrada e de saída é a mesma. Agora, quando gera reflexão, então tem uma pequena modificação. Você está alternando o meio, por exemplo, do ar para a água. Então, está tendo uma condição de diversidade ali no meio do caminho. Então, assim, eu não estou me mantendo constante no mesmo contexto. Eu estou diversificando. Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Para definir um pouco mais a refração, a lei de Snell-Descartes também é conhecida comumente como meio físico, como sendo a segunda lei da refração. Ela enuncia que, na refração, o produto do índice de refração do meio, no qual se encontra o raio pelo seno do ângulo que esse raio forma com a reta normal, a interface do ponto de incidência é constante. Gente, o que eu quero que vocês prestem atenção em relação a isso? Muitas vezes a teoria parece que aborda o conceito de uma maneira um pouco distinta. Mas você tem aqui, ó, o ar, na parte de cima, como meio 1, a água, como meio 2. E você tem essa superfície que distingue dela para baixo a água, dela para cima ar. Quando a gente vai trabalhar com a normal, pessoal, então ela está perpendicular, isso quer dizer que ela está com um ângulo de 90 graus entre eles ali. Então o que acontece? Nessa passagem que você vai ter, então sempre a relação angular que você pega não é em relação aqui à superfície, é em relação à normal. Então sempre atento com esse tipo de informação. Muita atenção com isso, certo? Então a gente acaba trabalhando com isso. E nessas condições, quando você tem ali ó, a passagem de um meio para o outro, então você consegue estar identificando pelo índice de refração, conforme a relação das velocidades, onde temos que C é a velocidade da luz, que aqui a gente trabalha com ela sendo em metro por segundo, como 3 vezes 10 elevado a 8, tá? E V é a velocidade de propagação no meio. Mas muitas vezes a gente não tem o índice de refração N, e a gente precisa dessa equação de apoio, que é a lei de Snell-Descartes, onde a gente vai ter N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Então a gente tem essa referência aí, ok? Olha o que a gente vai ter aqui, pessoal. Um experimento aqui, ó, ela acaba mostrando o seguinte, ó, você tem a incidência de um raio luminoso, passando então ali por uma chapa de acrílico e deslocando a luz. Perceba que o feixe luminoso, então assim, ele dá uma diversificada. Por quê? Por causa da caracterização de eu não estar em um meio homogêneo. Então eu estou passando de meio, então assim, estou interferindo na trajetória da luz ali. É o que a nossa atmosfera acaba fazendo, por exemplo, aonde você pega que a luz do sol, ela pega, se espalha pela atmosfera, deixando ao longo do dia o céu com aparência azulada, ao longo do amanhecer e do anoitecer, então ela fica com um aspecto mais alaranjado, avermelhado. Então a gente tem essa diversidade que acaba ocorrendo e a nossa atmosfera acaba fazendo isso, certo? Bom, e aqui o que a gente vai ter, pessoal? Percebam, ó, aqui eu tenho o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Então, olha o que a gente vai ter ali, ó. Então, olha o destaque, a entrada e ó, o destaque a saída. Opa, houve alteração, certo? E ó, essa reta aqui, gente, está fazendo o papel da normal. Então, percebam que a gente está pegando o ângulo sempre a partir da normal. Ó, da normal para a esquerda, 50 graus, certo? Que é a referência do ângulo de incidência. O ângulo de refração, ele vai do 0 até 30 graus. Então, percebam a diferença que a gente tem aqui, ok? Vamos avançar. Ó, sabe que a velocidade da luz em um meio 2 desloca-se a 2,112 vezes 10 a 8 metros por segundo. Sabendo-se que o índice de refração do ar vale 1, e isso é uma informação que vocês precisam guardar, tá? O índice de refração do ar vale 1. Qual é o ângulo de incidência? Qual é o ângulo de incidência? Que é de 45 graus. Ele quer saber qual é o ângulo de refração. Então, assim, ó, vamos dar uma olhada. O que a gente vai ter ali, pessoal? Primeiro dado,
eu tenho ali a representação da tabela trigonométrica, que quis deixar ali do lado. E aqui, ó, mais uma informação que a raiz de 2 é igual a 1,42. Velocidade que a gente vai ter de propagação nesse meio, então ali, ó, 2,112 vezes 10 a 8 metros por segundo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Informação essa que vocês também precisam decorar, tá? Bom, primeiro vamos determinar o índice de refração. O que a gente vai fazer? Dividir a velocidade da luz pela velocidade de propagação no meio e encontramos que esse cara vale então ali 1,42. A gente vai aplicar dessa vez na lei de Snell. Então o que a gente vai ter ali, ó, vamos assumir que a esquerda da igualdade a gente vai estar trabalhando com ar e a direita a gente vai estar trabalhando com esse meio que a gente acabou de identificar, o índice de refração. Tá? Então ali a gente vai ter 1 vezes seno de 45 graus, que foi a informação fornecida para a gente, que é igual a 1,42 vezes seno de θ. Muito bem. Seno de 45 graus, gente, eu vou raiz de 2 sobre 2, como a gente consegue perceber aqui, certo? Eu substituí a raiz de 2 por 1,42 e dividi ela por 2, certo? Por isso que o resultado me deu aqui 0,71. Tá? Isso é igual a 1,42 vezes seno de θ. Então, ali, ó, primeira coisa, eu vou fazer aquela multiplicação. 1 vezes 0,71 dá o próprio 0,71. E, por sua vez, gente, eu tenho que isolar a minha função seno. Então, aquele 1,42 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Isso vai me gerar um resultado. E fazendo essa divisão, vocês vão perceber que esse resultado é 0,5. Poxa vida, 0,5 que a gente vai ter, pessoal, é igual a 1 sobre 2. Puxa vida, então se eu olhar naquela tabela trigonométrica, será que eu acho algum ponto aonde o ângulo seno ela equivale a 1 sobre 2? E a gente consegue observar na tabela ali que esse ângulo de correspondência é 30 graus, que a gente tem destacado aqui, certo? Então assim, sempre atentos com as informações que o exercício está fornecendo e a forma com que a gente consegue estar atribuindo elas, tá? Então sempre com bastante calma e cautela. Avançando aqui, ó, temos ali a característica do espelho plano, tá? Então, quando dois ou mais raios luminosos refletidos se cruzam, ocorre a formação das imagens. Nos espelhos planos, os raios de luz refletidos não se cruzam. Em vez disso, são seus prolongamentos que se cruzam para formar as imagens. Tais prolongamentos cruzam-se atrás do espelho, em uma distância igual àquela que o objeto da imagem encontra-se e com o mesmo tamanho. Olha alguns exemplos que a gente pode ver ali como característica do espelho plano. Então, o que a gente vai ter? O A representa o objeto emissor de luminosidade. Então, ele está batendo em um espelho e percebam que a gente vai ter de reflexão para tudo que é lado. Mas assim, ó, é como se eu tivesse uma certa distância do ponto A, o que a gente chama de A', tá? Que seria a imagem representativa do objeto A. Porém, ela é formada atrás do espelho, ao qual essa pessoa estaria observando aqui, ó, por esse prolongamento luminoso, certo? Então, a gente vai ter esse perfil de luminosidade. Não sei se já aconteceu com vocês, andar à noite, por exemplo, no transporte coletivo, de repente você olha pelo vidro, daí você tem aquela tendência ali de você ver um amigo seu ou uma amiga sua que está passando por trás de você. Então, você consegue ter essa atribuição justamente aplicando-se essa característica. Então, são detalhes que a gente tem ali, certo? Bom, então assim, ó, lembrando que o A é o objeto e o A' seria a imagem formada por esse objeto. Quando a gente pega para fazer uma representação planificada disso, a gente vai ter ali, ó, então, a luz incidente, pessoal, ela é igual à luz refletida, então é a mesma característica. E o ângulo de incidência em relação à normal é igual ao ângulo de reflexão também em relação à normal. Então a gente tem essa caracterização, por isso é importante a gente estar trabalhando com isso. Tá? Bom, e a característica das imagens, então é ó, o que a gente vai ter como representação? Primeira delas, a distância entre o objeto e o espelho e a imagem são iguais. Um exemplo, se você tem um espelho no seu quarto que ele dá, sei lá, 1,5 m e você se encontra a 1 metro do espelho, então você está a 1 metro do espelho, a tua imagem é como se estivesse a 1 metro para trás do espelho, você se encontra-se a 2 metros da sua imagem. Vamos dizer que você está a 10 centímetros do espelho, a tua imagem também estaria a 10 centímetros. Então, 10 centímetros de você para o espelho, mais 10 centímetros do espelho até a sua imagem, corresponde a 20 centímetros. Então, daí a gente tem essa caracterização, ok? Então, isso é um ponto bem importante que a gente vai ter ali. Segundo, as dimensões do objeto e das imagens são iguais, isso não se altera. Quanto mais próximo, maior, quanto mais afastado, então menor fica a caracterização.
Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, isso é, o primeiro é real e o outro será virtual, e vice-versa. Quarto, a imagem é enantiomorfa em relação ao objeto, isso é, troca da esquerda para a direita. Então, o que a gente tem como caracterização? Eu posso ter a representação ali de uma letra alfabética, certo? Então, assim, ó, num espelho, gente, esses cabelinhos indicam a superfície que não é reflexiva, tá? A parte que reflete é o outro lado. Então, assim, ó, o que acontece? Esse R, então, tem 5 centímetros de altura, ele vai preservar a mesma dimensão. Se ele se encontra a 3 centímetros do espelho, a sua imagem também estará a 3 centímetros, totalizando um total de 6 centímetros, então, de distância do objeto real até a sua respectiva imagem, certo? Então, assim, ó, a gente tem essa caracterização ali. Bom, o que a gente tem ali, ó. Podemos definir a imagem de um espelho plano como sendo enantiomorfas, alinhadas, semi-sequoidais, espectroscópicas. Bom, a gente vai ter enantiomorfas dentro desse contexto ali, ó. Então, olha o que a gente tem ali, ó, que apresenta forma idêntica quanto às partes componentes, mas com disposição simetricamente inversa em relação ao ponto. Então, olha aqui, ó, uma imagem de representação. É como se a mulher que estivesse à frente do espelho, ela está tocando o espelho com a mão direita e a sua imagem estivesse tocando a mão dela, porém com a mão esquerda. Então percebam que tem essa diversidade que a gente vai ter, então tem essa mudança. Então bastante atenção com isso, certo? Bom, uma representação que a gente tem, por exemplo, são ali a partir de carros oficiais, como bombeiro, ambulância, que a gente vai ter ali, e daí nesse contexto a gente tem essa caracterização, certo? Outros carros, como polícia, defesa civil e mais alguns outros, ali a gente tem essa caracterização também, certo? Bom, a gente vai ter ali ó, a ideia de espelhos esféricos. Então aqui, ó, imagine uma bola de vidro oca por onde, com um plano, divide esse espelho em duas calotas esféricas. Quando se observa a imagem formada na parte interna do espelho, denominamos espelho côncavo. Quando se observa a imagem formada na parte externa do espelho, denominamos espelho convexo, certo? Então a gente tem essa caracterização ali, ok? Bom, atribuindo esses contextos ali, ó, então o que a gente vai ter como formação de imagem? Então assim, eu tenho 3 pontos de referência ali. Eu tenho o centro de curvatura, eu tenho o foco e tenho o vértice, certo? Então assim, representado geralmente pelas iniciais C, F e V. Então a gente tem geralmente esse contexto ali. Bom, o que a gente vai ter como característica? A imagem, ela pode ser real ou virtual. Nesse contexto, a imagem real, pelo menos 2 raios luminosos se cruzam. Virtual, então a gente não tem esse tipo de situação, só o prolongamento dos raios que se cruzam. A imagem ela pode ser direita ou invertida. Se é direita, você tem um posicionamento igual ao do objeto, se é invertida, ela está de ponta cabeça. Ela pode ser maior, menor ou igual. Se ela é maior do que o objeto, ela pode ser menor do que o objeto ou igual ao objeto, certo? Então, a gente tem essas caracterizações ali. Tá? Então, como eu disse para vocês, então a gente tem esse contexto. Tá? Bom, olha o que a gente vai ter, pessoal. Esse GIF apresenta isso, ó, um objeto que se encontra além do centro de curvatura. Então percebam ali que o cruzamento dos raios luminosos gerou uma imagem, certo? E essa imagem, quando a gente compara elas, ela é menor, ela é invertida, porém ela é real, porque teve o cruzamento ali de raios luminosos, certo? Isso é importante vocês terem como referência para vocês estarem fazendo observação, ok? Bom, já se o objeto se encontra sobre o centro de curvatura, então perceba que o raios luminosos ele vai estar passando ali entre o centro de curvatura, o próprio vértice, o próprio foco e até mesmo pelo vértice, se quiser colocar, então não há problema. Mas perceba que você vai ter ali que ela vai ser invertida, ela vai ser exatamente do mesmo tamanho, porém vai ser real, justamente por causa do cruzamento dos raios luminosos, certo? Agora, quando eu aproximo o objeto ali, mas entre o centro de curvatura e o foco, percebam que a gente vai ter uma condição da imagem onde teve o cruzamento dos raios luminosos, que é uma imagem gigantesca, porém de cabeça para baixo. Então, assim, ó, se houve cruzamento de raios luminosos, a primeira configuração é que a imagem é real. Quando a gente acaba trabalhando ali, de maneira com que você tenha a estar observando as características da imagem, ela é invertida e ela é maior ou muito maior, certo? Quando a gente tem um objeto que ela se encontra ali, então, sobre o foco, o que a gente vai ter? Então, eu não consigo ter formação de imagem. A gente chama isso, pessoal, de imagem imprópria, porque não se formou imagem. Então, eu não tenho um tamanho pré-estabelecido para isso. Então,
vamos ver aqui, ó. Agora, se eu aproximo o objeto ali entre o foco e o vértice, percebam que, por sua vez, gente, os raios luminosos estão ficando cada vez mais dispersos. Eu não tenho informação de imagem. Porém, se eu alinho o prolongamento dos raios luminosos, aí sim eu tenho uma condição de imagem, que a gente vai ter ali, ó. E a imagem, percebam que ela é maior do que o objeto, certo? Ela é direita, porque eu não estou vendo ela de cabeça para baixo, porém, ela é feita com a projeção dos raios luminosos, definido então como conceito sendo virtual, certo? Direita e também maior. Então, isso é a condição que a gente vai ter vinculada, por exemplo, à ideia desse espelho. Quando a gente começa a estar analisando, então, ali, ó, dessa vez o espelho convexo, então a gente vai ter que essa característica ali, pessoal, então dessa vez eu tenho a calota esférica, cuja parte externa, que é reflexiva. Tá? Então, o que a gente vai ter ali, pessoal? Uma ideia do que a gente vai ter de como que funciona. Então, percebam que a parte de fora, que eu tenho refletida. E nessas condições, então percebam que o raio luminoso, gente, ele bate aqui, ele vai se abrindo cada vez mais. Porém, a projeção dele acaba fazendo o quê? Acaba se cruzando. Definimos então essa imagem como sendo ali um conceito de imagem, primeiro, virtual, certo? Menor e direita. Então, isso sempre vai ser esse tipo de condição nesse tipo de espelho, tá? Aonde que a gente percebe isso? Lojas, transporte coletivo, tá? Então, a gente tem lá essas configurações. E de uma maneira generalizada, a gente conseguiu relembrar alguns, ou pelo menos boa parte, desses aspectos da óptica, certo? Então, a gente tem lá toda a recorrência desses conteúdos, claro que no apanhado meio geral, mas a gente conseguiu dar um segmento de uma maneira bem adequada em relação a isso, ok?